Meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao vídeo Revelação. Meus amigos, ontem eu estive na casa, numa oficina, conversando com um colega meu que é mecânico, né? Ele falou sobre os templários, né? A gente estava falando sobre, eu estava explicando para ele um pouco da política, né, religião. Aí ele entrou nesse tema dos templários e falou para mim: Marcelo, dá uma olhada lá nos templários para tu entender que esse negócio que veio prisioneiro é tudo mentira. Foi os templários que vieram aqui para o Brasil e colonizaram. Mas só que eu fui pesquisar e observei que existem alguns pastores que defendem essa extrema-direita, que são defensores dessa ideia que está surgindo no Brasil, essa nova camada de pastores, né? Que inclusive tem até texto falando que os templários são aqueles que defendem, né? São os discípulos de Deus. Eu fiquei, meu Deus, templários, discípulos de Deus? Aí eu fiquei vendo, ouvindo a pregação, uma pregação meio distorcida, né, envolvendo o atual governo do presidente Trump. Nem religioso esse cara, né? Não tem nenhuma ligação de ano, mas vamos lá, né? Como que fosse uma misturada de situações completamente erradas, inclusive citando datas que não tem nada a ver. Vamos ver essa dinâmica dos templários? A primeira guerra dos templários surgiu em 1096, através do seu grande chefe Hugo. Mas o Papa que oficializou os templários foi o Papa Honório II, que na realidade tinha mais a ver com a Igreja Romana de Constantino, e nada a ver com a Palavra de Deus. Muitas pessoas falam que a era do cristianismo representou a Bíblia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A era cristã, ela representou o Deus Mitra de Roma, que Constantino oficializou os domingos, a adoração a Mitra, não adoração a Deus. E fique bem claro isso. E os templários foram uma coligação de nações com o rei Ricardo da França, o rei Filipe da França, não, o rei Ricardo da Inglaterra, o rei Filipe da França, Espanha, Portugal, juntando aí 5 nações. Quais são essas intenções? Qual foi realmente a intenção do reinado desses? Porque eu falo 5 porque tem Roma. Então, se você juntar, a Bíblia fala sobre 5 reis. Já passou. Já passou. Essa revelação já passou dos 5 reis. 5 reis já passou. Já não faz mais parte desse contexto. Então, se vocês analisar, a era cristã foi a era revelada pela palavra que mais se matou do que pregou o evangelho, porque não tinha nada a ver com o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? Amar o seu próximo. Os discípulos usavam espada e iam para a guerra para matar. Os discípulos queimavam pessoas em fogueira, como faziam os templários, que pegavam as mulheres que eram acusadas de bruxaria, mas antes de serem executadas, sabe o que acontecia com essas mulheres? Nessas nações que eu citei, inclusive em Roma, quando eram levadas lá para o Vaticano, para serem nos seus covis lá, nos seus túneis lá, para serem estupradas. Muitos eles usavam até máscaras de bode, de animais, né? E chegavam para dar susto naquelas mulheres, ficavam, e era um monte de homens, entravam tudo nu para pegar uma jovem virgem e estrupá-la. E umas eram amarradas, eles mordiam os seus seios, mordiam sua barriga, tinham relação
de tudo que é maneira para fazer a pessoa sofrer. E depois algumas delas eram levadas para serem queimadas, acusadas de bruxaria. Esse sadismo político nojento está aí para desenfrear uma inverdade construída sem pé, sem cabeça. Para resumir, essas guerras eram arrastadas, as tropas, para roubar e saquear. Não era só para defender. Inclusive, quem começou essa guerra foram os próprios romanos. As invasões sucessivas, que vocês já sabem. Há filmes falando sobre isso. Pegue aí qualquer filme, vê se esse contexto histórico, que os filmes podem ter invenções, mas as datas, comparem com os livros. A gente tem que parar. Tomar cuidado com as coisas que são faladas e passadas para nós. Para que a gente não seja envolvido num mistério fictício, nesses factoides. O que tem a ver os soldados templários com os soldados de Cristo, que foram mortos e crucificados como Pedro? E a Bíblia diz, fazer discípulos sobre toda a terra. Aí o cara pega essa essência dos templários e tenta levar essa corrente majoritária para dentro de um partido de direita vinculado ao cristão, vinculado ao presidente Trump, vinculado ao Estado de Israel. É brincadeira, isso dá no pé no saco. Quanta besteira, quanta coisa errada, tudo por falta de pesquisar. Para definir, Filipe IV, rei da França, pressionou o Papa Clemente V. Para quê? Para que ele forçasse os templários franceses, não só na França, mas aí tinha uma jogada da igreja, uma troca de elementos, mas vou definir. E em 1307, muitos deles foram presos. Olha só a contradição. Olha só, soldados que foram para defender o rei Felipe, defender os interesses da coroa, foram levados, muitos deles, não são poucos, muitos, para serem queimados. Queimados em praça pública. Aí aconteceu aquilo de novo, né? Os papas, os reis, os freis, né? Os coroinhas e os padres jesuítas iam lá, pegavam a família, né? E aí faziam quase a mesma coisa que faziam com o cigano, a mesma coisa nessa situação. Então, o que acontece? Em 1307 foram presos, foram mortos. Em 1312, né, ele dissolveu os templários. Por quê? Você vê, o rei Ricardo, Coração de Leão, nunca conseguiu tomar Jerusalém. Ela foi tomada pelos povos autônomos e nunca ele conseguiu reconquistar. Houve uma guerra, uma divisão e nunca houve uma definição. Mas vocês acham que Ricardo, aquelas histórias, sabe, de Robin Hood, sabe aquela história de Robin Hood? Que o cara veio para roubar, né, tirar do rico para dar para o pobre. Bom, toda história, ela tem um fundamento, mas ela por trás tem alguma coisa que não está muito bem certa, muito bem colocada. A história que Ricardo, Coração de Leão, fazia essas guerras, não tem nenhum amor ou romance nisso não. Isso tudo é por causa de defender a coroa, os interesses da coroa, dinheiro, sua posição social, suas famílias, suas várias mulheres. Cara, tinha muita família, tinha muita mulher. Na época não tinha televisão para servir de entretenimento, tá? Não tinha, muitas pessoas não sabiam nem ler. É rara a pessoa que lia, tá? Outra coisa, a Bíblia é escrita em latim. Aí começa a dificuldade mais ainda, tá? As missas também eram realizadas. E outra coisa, quando Constantino oficializou o culto aos domingos, em referência a Mitra, e as pessoas eram queimadas, levadas em praças públicas para purificar a alma dela. Porque o fogo tem
uma coisa aí, tá? As salamandras, que estão, aqueles semideuses, eles agem no fogo. Então, para o estudo da teologia romana, tá? Formando seus papas na vida, direcionando a igreja do deus Mitra aos conceitos dos deuses gregos, tá? Misturando essa religiosidade com os conceitos judaicos, tá? Dos deuses politeístas. Aí entra a ênfase dessas características espirituais e a grande confusão. Como o povo diz que a era cristã, ou a era da palavra de Deus, começou na era cristã, mentira! Nem Martim Lutero, ele defendeu o cristianismo. Outra coisa errada é achar que tem gente, o cara pregando, falando que na Alemanha, né? Aí Martim Lutero, primeiro que na Alemanha, era a Prússia. Primeiro que ele defendeu a tese dos três príncipes alemães. Segundo que a Alemanha só se tornou independente muitos anos depois, né? Então, há uma contradição de eventos e conhecimentos que fazem as pessoas errarem. Bismarck uniu Alemanha e Prússia em 1499. Então, vamos parar de ficar falando abobrinha. A pessoa, para falar uma coisa, a pessoa tem que pesquisar, a pessoa tem que ter conhecimento histórico, nem que seja superficial. Aí vem esses pastores, esses caras que ficam fazendo esses textinhos malucos, de coisa que você não vai encontrar em livro nenhum, só na cabeça dele. Parece que ele tem um livro específico para ele. Então você pega qualquer enciclopédia, Wikipédia, que é a mesma coisa, e você não vai encontrar nenhuma relação. Aí esses caras ficam falando que os templários representaram e que presta atenção, em 1400, olha só a contradição, em 22 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto. Primeiro acharam que deram o nome de Ilha Pascoal, Ilha de Veracruz, e infelizmente nome Brasil. Correto? Assim a história fala. Vamos acompanhar. Como 1453, a invasão de Constantinopla, pelos povos otomãos, reunidos tomaram Constantinopla, a última sede do Império Romano. Os papas fugiram, o Papa fugiu, foi para fora, sumiu, fugiu. Então as nações se uniram porque eles tinham muito ouro, muito dinheiro. Você acha que alguém vai te defender se você não tiver posse? Se você não tiver dinheiro? Meu amigo, imagine, numa época, não adianta você pensar igual agora. As leis de agora foram evoluídas. O século XX, do século XVIII ao século XIX, até o século... Houve uma evolução, saindo da Idade Média, entramos na Idade Moderna, chegando à contemporânea, as coisas foram mudando. Então não adianta você pensar, esses caras, eles são tão malucos, que eles ficam pensando num mundo da satisfação de Deus, né, nos módulos templários, que nunca foi verdade. Porque os templários, sabe o que os romanos faziam? Eles convocavam mercenários, como a Inglaterra também, nem vi muito falar sobre isso, mas convocavam os reis da França também faziam a mesma coisa, porque era uma coligação de 5 nações que formaram os templários. Então, a guerra iniciada em 1096, no Oriente Médio, também teve a ver com a invasão da África do Sul, quando muitos daqueles escravos que eram castrados e levados para a Inglaterra para trabalhar, isso anos mais tarde. Esse conceito de levar os homens negros, no início parecia isso uma coisa muito bem, mas depois aqueles caras começaram a ver que aqueles pessoas ali é bom de trabalho e começaram a botar eles para construir ponte, construir as suas mansões, suas casas. Em Roma, muitos escravos negros trabalharam ali, morreram construindo a catedral
através dos saques dos templários. Que vocês aí, evangélicos fora de órbita, estão defendendo uma coisa sem pé, sem cabeça. Outra coisa, o fim do reinado dos templários foi em 1312, oficialmente. É claro que ainda continuou. Mas veja a distância de 1500 até aí. Na Idade Média surgiu os templários, bem no fim da Idade Média. Se você parar para você raciocinar, há uma contradição de eventos políticos e sociais. E não se pode fazer uma relação costurada, mas é o que eles estão tentando fazer. E aí você vê que essa ideia é totalmente contraditória, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo chamou os discípulos não pela espada, mas pelo amor. Da outra face, Jesus ensinou você pegar a espada, você pegar as pessoas e levar para a fogueira, como foi feito com Joana d'Arc. Joana d'Arc foi levada, antes de levar a fogueira, sabe o que aconteceu com Joana d'Arc? Quando ela foi capturada? Ela foi a julgamento. Lá dentro, lá aqueles homens que representavam a igreja romana, a estupraram várias vezes. Tá? E depois ela foi levada para queimar, para ser queimada viva, para ser purificada. Então você acha que existe realmente uma ligação? Deus agora colocou homens armados? Então agora vou estar aqui no século XXI, vou armar meus cristãos e vamos invadir a Venezuela com os tanques que estão sendo cedidos. Olha, eu não aguento em ver tanta da besteira. Eu vou aqui, o M109A5. Vem ali na internet. Foi o tanque M109A5. Gente, esse tanque M109A5, tá? Comparado ao tanque Osório 1, 2 e 3, é lixo, é inferior. Aí vem uma pessoa aí na internet, fala que os tanques estão sendo vindo no porto do Paraguai, vindo para cá, para o Brasil, que estão sendo doados. Um tanque, meu Deus do céu, de onde o cara está tirando isso? Aí eu até falei com o colega, meu, esses tanques são velhos. São inferiores ao Osório, que eu já contei da história do Osório, da história que aconteceu com o presidente Ernesto Geisel, né? Nos anos 80, da guerra do Iraque, o que o Brasil veio, da Arábia Saudita. Eu já contei esse contexto aí para vocês. Então, gente, vamos parar para raciocinar. Tem sentido isso? Você ser equipado com armamento inferior, imagine você com um tanque T-72, né? Não, um tanque T-34 russo da Segunda Guerra Mundial, para combater um tanque de geração, né, do século XXI. Um tanque rudimentar, que não tinha nem comunicação, nem rádio, nem nada. Era um rádio rudimentar, com sinais que eles faziam com bandeira. Pelo amor de Deus, esse tanque aí que os americanos cederam é inferior ao tanque que foi fabricado na IGES e projetado, que é o Osório 1, Osório 2, Osório 3. Gente, pensem no que vocês estão falando. Pensa, não tem condições, porque o tanque vendido para a Venezuela é o T-72 russo. Pode botar 5 tanques desse aí americano contra um T-72 que ele vai destruir sim, com certeza. O tanque é altamente blindado, tem distância maior de envergadura, latitude e longitude, tá? Então não faz nenhum sentido. Esse tanque que eles estão dando é um tanque bom, mas não é um tanque capaz de dar grande resultado numa guerra. O Brasil tem tanques melhores. Até posso arriscar que o Cascavel, tá, além de ser muito mais rápido porque é pneu, se desloca, tem melhor capacidade, melhor até a pontaria. Porque esse negócio de ficar privilegiando o que vem de fora, se esquece que sai daqui, vai para lá e volta. Mas não é esse o tema. Então vamos lá, para definir. O cara vem dizer para mim
né, que o mal é um comunismo e tentar ligar o comunismo, tá, a uma perseguição judaica. Meu Deus, até onde você vai ter que ouvir essa besteira? Vamos lá. Primeiro, quais são os armamentos da Venezuela? O T-72, os mísseis S-300 que foram vendidos, tá? São mísseis muito bons, e alguns 12 exemplares do C-130. Por que exemplar? Porque são apenas exemplares. Não tem condições desses aviões, essas forças, enfrentarem a OTAN, principalmente os Estados Unidos. Outra coisa, vocês acreditam mesmo nessas histórias todas? Por que foi firmado em 2018 um contrato milionário com a Venezuela de exploração de petróleo? Faz sentido isso? Tudo que esse presidente Trump aí mostra é que ele quer aparecer. Ele quer aparecer, ele quer mostrar serviço. Mas nem a direita concorda com ele. Essa é a grande verdade. Apesar de eles terem sua posição, quando ele tentou fazer uma aliança com o presidente Vladimir Putin, né, tentou aproximar as duas nações, o próprio Congresso, tanto a direita como a esquerda, não concordou, se juntaram contra ele. Em definitivo, ele recuou. Sabe por quê? Porque sem essa oligarquia ele não governa. Assim também foi a Ordem Templária. A Ordem Templária acabou em 1312, ainda ficou alguns anos, envelhecido. Mas por quê? Porque eles foram derrotados. Eles foram derrotados no Oriente. Eles perderam a guerra, perderam muitos homens, né? Porque os árabes todos aqueles povos se uniram. Agora, quem começou essa guerra, você que está falando que os templários, né, eram homens santos, né, usavam espada, cortavam camisa, levavam as pessoas a ser queimadas, estupavam, faziam isso tudo, mas tudo bem. Vamos botar eles como cavaleiros salvadores. Foram eles que invadiram as terras que não eram deles. Os árabes não invadiram terra de ninguém. Eu não estou defendendo. Aí vem um cara, um outro louco, dizendo que os árabes são comunistas. Meu Deus do céu! Nem existia comunismo nessa época! Nem existia União Soviética, não existia Lenin, nem tinha nascido. Nem Karl Marx. Não, porque Karl Marx foi formado na Alemanha, porque o quê? Foi formado em Londres, na Inglaterra. Cara, quanta coisa louca, quanta coisa errada que é falada. Sabe por quê? Porque o cara pega um vídeo de um maluco, de um doente, um cara que tá afim de ficar da Ibope e fala um monte de porcaria e ninguém pesquisa. Aí fica falando um monte de merda e acha que tá sabendo. Aí quando vão professores formados, que eu não sou professor falar uma coisa totalmente certa, o cara tenta disfarçar, fingir que não está entendendo. Deixa de ser hipócrita, cara. Deixa de ser fingido. Seja homem, pô. Sabe o que não é ser homem? É ser moleque. Moleque é aquele cara que não quer aceitar a verdade e finge que não está entendendo. Então o cara tem que ser homem para falar as coisas. Um homem que é homem, um cara para ser homem, tá? Ele tem que ter a sua posição. Então eu vejo nessas redes sociais muito moleque. E muita mulher, moleque também. Mas existe muita gente boa. Então, gente, quando a gente falar uma coisa, vamos falar algo construtivo. O que tem de construtivo nisso? Nada. Outra coisa, muitos dos templários, vou voltar a falar, eles também eram mercenários. Porque Roma não representa e nunca representou, eu digo o Vaticano, nunca representou a palavra. Tanto é que o Papa, né, pediu perdão das milhares de atrocidades que aconteceram desde a época das cruzadas. Foram as próprias palavras do Papa. Não foi eu que falei, não. Não foi eu que falei, não. Ele mesmo pediu. Ele mesmo se referindo aos templários. Tá? É possível que tenha existido homens templários de boas famílias, mas isso não tem nada a ver com lado. Eu não tenho nada contra lado, entenda. Malfeitor, ele pode estar em qualquer lugar. O caráter é individual, como a salvação. Ela não tem diferença. Quando Jesus foi para Israel, né, digo Israel, judeu, ele pregou somente para o judeu, ele pregou para todos. Ele pregou para o povo de Samaria. Que os judeus não suportavam os samaritanos. Mas Jesus pregou
Sabe por quê? Porque Jesus não tem lado, ele nos ensinou a ter uma visão ampla. Aí a pessoa que é maluco, fanático, desorientado e não tem conhecimento, tá? Aí ele pega uma bandeira, enfia na garganta e fica gritando, repetindo o que a pessoa fala, sem ele pesquisar. Será possível que exista algum livro, né, contra alguma enciclopédia? Eu quero saber. Porque se as enciclopédias que foram escritas por vários historiadores e arqueólogos durante mais de 100 anos, aí surge um cara em 2 anos contradizendo tudo aquilo que os caras estão falando, isso é o fim da picada, é uma cachaça interminável. Então, meus amigos, tomem cuidado com esses pastores cachaceiros, com esses pastores vestidos de lobos, com esses caras que ficam vestindo camisinha de político, porque amanhã ele vai estar recebendo os 15 mil e botando no bolso. E você aí, que está indo atrás da conversinha fiada dele, tá? Entenda que esse vídeo é mais do que um tapa na cara dessa mentira aí. Mais uma mentira inventada para poder reacender uma direita no Brasil, ou uma esquerda, ou um centro, ou um cima, ou um lado, ou fundo do poço, e nós não vamos parar, porque somos uma nação de 10ª categoria, explorada pelas grandes empresas internacionais, explorada nas vendas dessas montadoras que nos exploram, e você, contribuinte que tem o seu carro, além de você pagar impostos caríssimos, ainda compra um carro, entendeu? 5 vezes mais caro de um carro que vem da Índia e da China, e fique sabendo você, e dos Estados Unidos. Então, meu amigo, não sou eu que estou falando, analise os fatos. Aí a pessoa fala, vou fazer reforma tributária. Mentira! Mentira, ele vai ter que bater de frente com as montadoras. Sabe o que os montadores fizeram com o Collor quando ele cogitou isso? Vamos tirar tudo daqui. Acabou, meu amigo. Não governa. Ninguém governa sem apoio. O mundo agora está globalizado. Globalizado para quem? Ou para o BID, o FMI, as empresas internacionais, ou para os BRICS. Os BRICS estão lá, não tem nem muita força econômica, apesar que a China na minha opinião, já é a primeira economia comercial. Mas as pessoas fazem confusão diante desses fatos. Porque acham que o governo chinês é uma coisa maravilhosa, que não é. Não há nada de maravilhoso e fantasioso nisso. Há um crescimento econômico e também militar, mas ainda depende de muitos outros fatores. Então, meus amigos, hoje foi para definir que o Brasil, essa dinâmica toda que eu coloquei para vocês, o Brasil não foi colonizado pelos templários, isso é mentira, isso é palhaçada, tá? Outra coisa, Vasco da Gama, quando ele passou eles estavam procurando uma alternativa, não havia. Isso é verdade, é evidência, é história. A não ser que todos os livros estejam errados. Então joga fora. Vasco da Gama também não era nada daquilo, entendeu? Outra coisa, ficar falando de uma pessoa que você nunca viu. Eu não posso afirmar que Pedro Álvares Cabral, entendeu, era um cara tarado ou não. Mas naquela época, sexo era uma coisa muito boa, porque não havia tanto entretenimento e não tinha muitas regras. Muitos desses reis, como o rei Filipe, como eu cogitei para você, como o próprio Napoleão, que tentou democratizar toda a Europa, né? O que acontece? Contra o imperialismo do Império Czar, dos czares russos, foi ali que ele se deu mal, na invasão de Moscou. Tacaram fogo em Moscou, tá? Não sei se você já ouviu falar nisso. Os 800 mil homens, os 400 mil homens, ele perdeu tudo lá. Eram os granadeiros. Morreram muitos dos seus canhões, centenas foram perdidos. E os russos pegaram tudo aquilo e formaram um grande exército e derrotaram. Então, meu amigo, todo o idealismo tem uma situação, tem uma forma, tem uma visão. Não tem nada de amor nisso, não tem nada de verdade. A palavra de Deus não se constitui através da espada, nem da violência, mas da paz, da verdade. Não tem mentira, não tem política envolvida nisso. Você que pensa, agora olha só, para terminar,
Esse negócio de dizer que o Brasil está recebendo um tanque inferior, já falei, pode pesquisar sobre esse tanque se vocês quiserem. É um tanque inferior, tá? Um tanque que não tem condições nenhuma de enfrentar o atual exército venezuelano. Se é que vocês estão achando que tem. O Osório é um tanque muito melhor, com melhor capacidade, inclusive o Cascavel. O Brasil tem tanques aí, armas, e digo, não há nenhum interesse no Brasil fazer isso. Tá? E nem interesse da OTAN, porque eles já firmaram esse contrato. Os Estados Unidos não produz mais o petróleo que vocês pensam que produz. Tá? Eles têm uma população muito maior do que a nossa, tá? Uma população, não só a população, mas uma população ativa. Então, todas essas conjunções no século XXI que estão surgindo, essas manifestações, são através de mentira. A esquerda mente, quando ela se diz comunista, que não tem nada de comunismo. Tá? E outra coisa, não é o comunismo que vem contra nós, mas sim uma liberdade satânica. Tá? Uma exerção ao poder de uma elite que nos explora. E vocês, que são cristãos, o que vocês estão defendendo? Qual lado que você defende? Defenda o lado daquele que não tem o que comer, o que beber. Tive nu, não me visitaste. Tive fome, não me deste o que comer. Tive preso, nunca foi lá me visitar. É isso mesmo? Você acredita nisso mesmo? Então pegue a sua palavra. Olha, Senhor, Deus, dê o conhecimento a cada um de nós. Abençoe a família de cada um de nós. O povo que está dividido entre vários partidos políticos, direita contra direita, extrema direita contra direita, esquerda contra esquerda, e aquelas brigas. Quando eles chegam no poder, eles falam com os mesmos senhores, mas nós não conversamos com homens. Nós não fazemos o homem do nosso homem o braço forte. Nós fazemos o Senhor o nosso braço forte. Nós confiamos que seremos co-herdeiro da herança de Deus. Nós não confiamos em a palavra aberta no Salmo 91, mas nós confiamos que o Senhor possa esclarecer e poder apaziguar e nos estabelecer numa nova consciência multipolar voltada para o reino de Deus, mas sendo participantes contra essa mentira religiosa e política que sangra durante séculos. Meus amigos, muitos dos papas que passaram, tá, mantiveram a ordem, mesmo depois dos templários, continuar matando pessoas acusadas de bruxaria, pessoas que pregavam a palavra de Deus, foram mortos por esses templários. Os templários, na verdade, eles começaram com Constantino, né? No início foi uma maravilha, mas depois a perseguição voltou. Não pense você que pregar o Evangelho de Deus é fácil. O Evangelho de Deus não tem costura. O Evangelho de Deus não tem assinatura humana, mas tem a assinatura de Cristo, que é a palavra de Deus. E entrar em boa terra, ela vai produzir. Mas se ela entrar em mau terra,